Certo? Então, gente, boa noite mais uma vez, né? Para quem chegou aí atrasado. Vamos começar a nossa aula aqui pela plataforma digital. Eu entrei aqui na plataforma com vocês. E quando vocês observam aqui, né, a número 1, a disciplina é de introdução à bromatologia. Né? Então, vamos aqui acessar o conteúdo. E eu vou começar a aula de hoje, gente. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, nós falamos muito sobre o que é bromatologia, sobre a importância de estudar bromatologia, sobre muitos de vocês, foi até uma pergunta da turma, ficou na dúvida, qual que era o papel do farmacêutico bromatologista, qual que era a diferença entre o bromatologista e o nutricionista. Então, na semana passada foi quando a gente fez essas explicações, nós falamos de alguns conceitos, e aí tá, essas informações da aula da semana passada estão aí nessa primeira unidade de introdução à bromatologia. E aí vem o desafio. O desafio é a nossa primeira atividade avaliativa, viu? Vocês vão perceber o seguinte, eu nem sempre vou cobrar o desafio de vocês. Quando eu achar o desafio importante, inclusive para a prova e para a formação de vocês aí como profissionais, aí eu coloco o desafio. Se eu não achar que ele é tão importante assim, não vai ter. Tá? Então, no dia de hoje, nós vamos fazer o desafio. Mas sempre que eu pedir o desafio é um pouco trabalhoso, ele é bem complicadinho às vezes. Então, eu nunca vou deixar vocês fazerem o desafio sozinho. A gente sempre vai realizar junto e discutir junto, tá? Então, nos desafios, eu gosto muito da participação de todos vocês. Então, vamos lá. A Ingrid tá demais, já fez o desafio. Na primeira pergunta lá do desafio, fala o seguinte. Então, a Ingrid vai até ajudar a gente, já que a Ingrid já fez. Então, hoje é dia 17 de agosto, vou até pôr aqui na minha planilha de notas, que é a nossa primeira atividade. Vamos lá. Nas últimas décadas, com o aparecimento da globalização, deixa eu compartilhar com vocês, que vocês vão lendo junto comigo. Vamos lá. Nas últimas décadas, com o aparecimento da globalização e o aumento de indústrias, grandes populações passaram a consumir cada vez mais alimentos com um alto valor calórico, grandes quantidades de açúcares refinados, gorduras saturadas e sódio. Consequentemente, casos de doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e outras, vêm aumentando nessas populações. Sabendo que muitas pessoas que são acometidas por essas doenças, consomem produtos industrializados e não restringem os componentes que deveriam restringir, e que o não controle da doença pode levar a sérios problemas, você, como pesquisador de uma universidade, foi convidado a ministrar uma palestra para um grupo de mulheres com diabetes tipo 2. Qual seria a sua estratégia, levando em consideração que uma das importâncias da bromatologia é estabelecer a composição nutricional nos rótulos, e sabendo que a indústria investe frequentemente em pesquisa de novos produtos que podem ser destinados a essas pessoas? Explique. Então, vamos lá, gente. Na aula passada, a gente falou da grande importância da bromatologia, que está aí, nesse momento aí em que a unidade relatou, né? Uma das grandes importâncias da bromatologia é estabelecer composição nutricional no rótulo dos alimentos. E isso é o que a gente até vai complementar na aula de hoje. Hoje a gente fala dessa famosa composição centesimal, que é o que a gente chama, né? Então, vamos lá, gente, vamos discutir juntos qual seria a sua estratégia, pensando nessa importância da bromatologia. E aí, quem poderia nos ajudar? O que
pode falar para essas pessoas com diabetes tipo 2? Professor, Diga. seria a verificação nos rótulos para verificar se aquele produto seria realmente específico para ela? Exatamente. É Ingrid do Santiago, né? Ingrid Santiago, tá aqui. Não, quem falou não tem nada. Não, foi a Elisiane também. Vocês vão perceber, gente, o seguinte, que eu começo a aula, eu tenho aqui, ó, a lista de vocês. Então, tá aqui a data de hoje, né? E aí, eu vou avaliando vocês ao vivo aqui, tá? É claro que, se você não respondeu, eu vou ver que você fez a plataforma. Então, também não tem problema. Você, às vezes, não quer participar, né? Sinta-se à vontade. Mas a participação é muito importante para melhorar a nota de vocês. Mas é uma atividade obrigatória para todo mundo da plataforma. Então, vamos ficar ligados aí na resposta dos colegas, que eles já começaram a responder bem direitinho, para vocês entrarem e responderem o exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que as meninas... Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar a resposta que eu coloquei na plataforma. Não, pode falar, Ingrid. Demonstraria a forma correta de analisar os rótulos das embalagens. Mesmo que não esteja escrito açúcar, tem vários outros componentes que, por reação bioquímica, pode se transformar em glicose dentro do organismo. Exatamente, gente. O primeiro ponto dessa palestra é vocês enfatizarem a importância de ler o rótulo, que foi o que eu comentei com vocês na semana passada, que se vocês fazem um supermercado em 10 minutos e 30 minutos, agora vocês vão demorar 2 horas no supermercado. Por quê? Porque vocês vão habituar a analisar os rótulos do alimento. E vocês vão observar o seguinte, que nós somos muito enganados e que a partir do momento que a gente começa a aprender, estudar o rótulo, melhora muito a nossa saúde. Principalmente para pessoas como caso clínico e pessoas que precisam ter uma restrição alimentar. Pacientes com diabetes tipo 2, o grupo aqui, né? Diabetes tipo 2. Precisa ter uma dieta com restrição de açúcar. Só que muitos acham que açúcar é só doce. Só que, na verdade, carboidrato, ele é metabolizado. Carboidrato, ele tem monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. Então, o carboidrato tem moléculas complexas, mas o que a gente vai absorver no final é o quê? Glicose. Então, às vezes a pessoa come um pão, o pão, no final vai virar o quê? Açúcar, glicose. E é o que a gente vai absorver, e o que vai para a corrente sanguínea, e é onde acontece o que a gente chama de pico glicêmico, que é o que esses pacientes não podem ter. Então, primeiro ponto que esses pacientes precisam é analisar o rótulo. Não simplesmente se é diet o produto, porque muitos associam a isso. Não, eu sou diabético, vou ingerir alimentos diet. Aí no rótulo tá bem grande, lá especificado, o diet. Mas não é somente isso que o paciente precisa analisar. Ele também precisa analisar o rótulo, né? Aí lá no rótulo, quando ele vira o alimento e analisa o rótulo, ele vai ver lá a quantidade de carboidrato. E carboidrato é algo que ele precisa reduzir da alimentação dele, para ele não ter o pico glicêmico. Então, o primeiro ponto é o que vocês estão aí comentando, rótulo. Lê com muita atenção o rótulo, né? Por lei, é obrigatório, tanto que a nossa próxima aula são essas leis, legislação bromatológica. Então, é obrigatório todas as informações nutricionais estarem no rótulo desses alimentos, inclusive a quantidade de açúcar, tá? Essa atividade, Valquene, é o desafio da plataforma digital. Entra lá na plataforma digital que você vai ver. A primeira atividade, exatamente o que a Tawane está aí falando para você. Então, gente, basicamente é isso. Então, olhar o rótulo no rótulo.
vai falar se é diet ou não, mesmo que não seja diet, você consegue ver as especificações, ver a quantidade de açúcar, quantidade de carboidrato daquele alimento, e aí com isso você consegue sim reduzir da sua alimentação esses alimentos que você não pode ingerir, né, que são alimentos que podem provocar um dano, agravar aí a sua saúde. Basicamente é isso, gente, nesse primeiro desafio. Entendeu? Ou não? Muito tranquilo esse primeiro desafio, né? Então, é só isso que vocês precisam responder. Vocês querem 5 minutinhos para entrar na plataforma e responder? 3 minutinhos? Depois a gente responde. Depois responde? Beleza. Então, eu vou... Já encerrei lá, né? Já. Então, agora, deixa eu só compartilhar aqui alguma coisa com vocês. Ainda da unidade 1. Na unidade 1, tem aqui, ó, um resuminho do que nós comentamos na aula passada, dos aspectos analisados pela bromatologia, né, que são essenciais para avaliar a qualidade de um alimento. Então, a gente vê os aspectos químicos, a gente identifica os componentes, a composição química dos alimentos. Então, a gente identifica ali nutrientes, vitaminas, minerais. Essa composição a gente vai determinar através de métodos que permitem a determinação da composição centesimal, que é o tema da nossa aula de hoje. Aí na aula de hoje, a gente vai fazer essa determinação da composição centesimal, que é ver aqui uns nutrientes. Vamos verificar o valor nutritivo do alimento, para ver se ele é adequado ou não para consumo, orientando, né, pessoas que têm restrição alimentar, se pode ou não ingerir este determinado alimento. Então, isso aqui está na plataforma. O conteúdo do livro, quem teve a curiosidade de entrar, já está lá para vocês, é exatamente o que nós comentamos na nossa aula passada. E aí, aqui está o exercício. Vamos lá para a pergunta que é David ou é Davi que fez a pergunta? David Fernandes ou é Davi Fernandes? David ou Davi? É David, professor, é David o nome dele. David Fernandes, né? Então, vamos lá para a pergunta que o David Fernandes me fez. Aqui, ó, nos exercícios, é obrigatório todos vocês realizarem os exercícios? Não. Quem precisa realizar os exercícios da primeira unidade? Aqueles alunos que não estavam presentes na aula anterior. Na aula anterior, eu fiz a chamada ao vivo e coloquei falta para os coleguinhas que não estavam presentes. Quando eles fazerem a atividade aqui, eu vou tirar a falta deles. Então, o desafio, presta atenção, desafio é obrigatório para todos, porque é atividade avaliativa. Nossa primeira atividade valendo ponto. Exercício não é obrigatório. Exercício é para contabilizar frequência, ok? Se você estava na aula passada, você não precisa responder esse exercício. E se você não estava na aula passada, você está com falta. Você só vai deixar de ter a falta se você realizar este exercício. Tranquilo? Entendeu aí todo mundo? Sim?